Olá, boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos para o nosso canal e vamos lá hoje falar, né, de o tempo acontece hoje e agora e é só o que existe. Talvez essa videoaula aqui, ela seja uma complementação daquela que eu fiz a respeito de que tudo é holográfico, né, o, como acontecem as figuras holográficas, né? Mas eu vou falar do seguinte: o tempo é uma das dimensões intrínsecas, né? Intrigantes e essenciais da nossa existência. A tudo a gente relaciona ao tempo, né? Nós estamos aqui, a gente acha que o tempo que existe nas galáxias é diferente de nós, né? E, no entanto, é diferente, porque um tempo que acontece aqui é um tempo diferente no espaço, e cada consciência aqui nesse planeta Terra, ele tem um tempo diferenciado. Por exemplo, nós humanos temos o nosso tempo, porém o cachorro, né, o gato, por exemplo, o tempo deles é diferente, né? Por exemplo, um ano de um gato equivale a 7 anos de um humano, né? Então, veja bem, eu tenho um gato que está aqui, 2 gatos que eles têm 9 anos, quer dizer que, na verdade, eles já são idosos, estão com 63 anos, na verdade, né? Então, essa relatividade aí de tempo, essa relação de tempo que é feito com o cosmos em geral, ele é muito diferente, né? Ele é muito diferente, ele não tem nada a ver com o tempo que foi colocado para nós de 24 horas, 365 dias, né, do ano. E frequentemente nós encontramos presos entre a nostalgia do passado e a ansiedade pelo futuro, né? Esquecendo que a única realidade tangível é o momento presente. Então, nós não conseguimos viver o presente, porque nós estamos preocupados com o futuro ou nós estamos preocupados com o presente. Nós estamos preocupados com o passado, aliás. Com o passado, a gente se preocupa das coisas que passaram e nós não fizemos, as coisas que passaram e que não voltam mais. E com o futuro, a nossa preocupação é: será que eu vou viver, vou estar assim quando eu chegar no futuro? Eu vou ter alguma doença? Eu vou cuidar de mim? Como que vai acontecer? Então, e a gente, né, nessas perspectivas aí, a gente acaba deixando de viver o presente para nos ocuparmos de um passado que já passou e de um futuro que ainda não chegou. A natureza do tempo. O tempo é dividido entre presente, passado e futuro. O passado é composto de memórias e eventos que já ocorreram, enquanto o futuro é uma série de possibilidades ainda por acontecer, né? O presente, por outro lado, ele ainda não aconteceu. O presente, por outro lado, é o ponto exato onde a vida realmente ocorre. Então, nós deveríamos nos preocupar, né, com o tempo presente, é onde nós estamos vivendo, estamos vivenciando as coisas, onde nós estamos criando as coisas, né? Ah, o budismo, né, ele ensina a prática da atenção plena focada no presente. Para o budismo, né, o passado já foi, já não existe mais, e o presente, né, para eles, é essencial, porque o futuro ainda não aconteceu e ninguém sabe o que pode acontecer no futuro. Essa é a ideia do budismo, e eles ensinam isso, que nós devemos nos focar apenas no presente. O poder do agora é a chave para a paz interior e reside na plena aceitação do momento presente, abandonando o passado e as preocupações futuras. A psicologia do presente. Viver o presente aumenta a nossa satisfação e bem-estar. Nós precisamos estar presentes e engajados no momento atual, né? Porque isso reduz o estresse, melhora o humor, aumento da qualidade de vida.
Nosso cérebro, ele tem tendência a se preocupar com o que está por vir ou se remoer pelo que já passou. Então, nós temos que encontrar esse equilíbrio. E isso tudo, você focar tanto no passado como no futuro, tira a nossa alegria de viver agora, né? Quando nós deveríamos viver intensamente o presente, nós ficamos preocupados com essas coisas que ainda não aconteceram e que já passou e que não tem mais chance de acontecer, né? O presente na vida cotidiana. Aplicar a filosofia do agora, né, no dia a dia, pode transformar nossas experiências. Apreciar uma xícara de café, por exemplo, pela manhã, estar plenamente presente em uma conversa, observar a natureza ao nosso redor, são maneiras de viver o presente de forma plena. Essas pequenas mudanças de perspectiva podem ter um grande impacto em nossa qualidade de vida, porque quando a pessoa ela se preocupa com o dia de hoje, com o momento, ela vive mais, ela traz mais expectativa de vida para ela se torna uma pessoa saudável, porque daí ela começa, né, a viver o dia como se fosse o último, como se fosse o primeiro e como se fosse o último da sua vida. E isso é muito importante de vivenciar, né? A sociedade moderna, com sua ênfase na produtividade e planejamento futuro, muitas vezes nos empurra para fora do momento atual, né? É sempre preocupada, você tem que fazer uma poupança para você ter um dinheiro no futuro, você precisa fazer a história da família que ficou lá no passado, e sempre estão trazendo para nós coisas de antigamente ou coisas do futuro, da nossa vida. Os momentos históricos que nós estudamos são importantes para que nós tenhamos uma ideia do que foi antigamente, que nós não nos vivenciemos mais aquilo lá, né? A religião, por exemplo, ela foca no passado, ela foca 3.000 anos atrás, que aquele povo lá fez tudo aquilo lá, uma época que não tinha internet, uma época que não tinha nada de tecnologia, mal tinha escrito, em alguns lugares nem sabiam escrever. Então, a igreja, né, a religião, ela foca num passado que não volta mais, num passado que não existe para nós, num passado que nós não vivenciamos, num passado em que nós não temos como estar ligado com ele, porque a realidade era outra. E, por outro lado, nós nos focamos no futuro, onde poderá ser muito mais avançado. Hoje nós temos a inteligência artificial, nós temos uma infinidade de coisas eletrônicas que nós não tínhamos há uns tempos atrás, né? E futuramente nós iremos ter muito mais coisas desenvolvidas, né, que não fazemos a mínima ideia da existência dessas coisas. No entanto, práticas simples como a meditação, por que a gente sugere a meditação, exercício da respiração, pausas conscientes ao longo do dia, para ajudar a centralizar o nosso foco. Quando você faz uma meditação e você começa a ouvir a sua respiração, você começa a focar no presente, ou seja, você começa a descobrir você no presente. Como você está processando tudo essas coisas aqui no presente. O tema, o tempo, acontece hoje, agora, e é só o que existe, nos convida, né, esse tema dessa videoaula que eu estou fazendo, nos convida a reavaliar como nós vivemos nossa vida. Né? Parar para pensar e ver, realmente, eu estou me focando muito no passado ou eu estou focando no futuro? Né? Para onde eu estou direcionando a minha vida? O que tem o maior valor para mim hoje? O presente é o único momento que temos, porque nós não temos o passado e nem o futuro. Nós só temos agora o presente, né? Então, o homem sempre ocupa a sua vida com questões direcionadas ao passado ou ao futuro. Na maioria das vezes, queixando do que não realizou
né? Lutos não elaborados de perdas e desapontamentos que deixam ressentimentos, ódio e, às vezes, uma necessidade obsessiva de vingança. Quanto tempo nós perdemos, às vezes, com coisas que nos fizeram no passado? A gente fica remoendo muitas pessoas, né, se envolvem em ódio e vingança e deixam de viver. Tem família que vive constantemente movido pelo ódio, tentando vingar-se de coisas que aconteceu com seus ancestrais lá atrás. E aquele vem de família em família, vivenciando aquele ódio, e isso nunca acaba. E eles vão se exterminando cada vez mais. No outro polo, a vida é projetada a partir de fantasias do futuro. E as pessoas começam a fantasiar no futuro, né? Eu vou casar no futuro, eu vou comprar um carro melhor, eu vou ter uma vida melhor. Quando eu me aposentar, eu quero ter isso, 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 aquilo. Então, a pessoa ela deixa de viver e ela fica acumulando coisas, né, para o futuro, quando ela aposentar, e ela morre antes. E daí, como é que fica? Né? Ela não viveu. Ela guardou economias, não viveu no presente e não vai viver no futuro. No caso de preocupações excessivas e imagéticas, como uma doença, o medo de morrer, angústia por não poder controlar os acontecimentos, né? O futuro aterroriza todo mundo. A maior parte das pessoas estão vivendo hoje de ansiedade porque elas estão projetando muita coisa no futuro. Ela está focada no passado que não viveu e projetando no futuro. As ciências agora, ela está provando que nós somos hologramas. Se nós somos hologramas, nós vivemos o mesmo tempo no passado, no presente e no futuro. O tempo não existe. O tempo não existe se nós somos hologramas. E eu vi uma entrevista, uma palestra de um professor, de um rapaz, né, falando sobre física e sobre o tempo, né? E ele falando dos seres como energia, ele fala, né, que se nós somos energia, né, a gente fica vivenciando para quando eu me desencarnar lá no outro plano, como que vai ser e tal. Ele fala assim, gente, isso aí está tudo errado, porque a matéria, se no espaço existe molécula, se no espaço existe o átomo, como eles estão provando que existe átomo, existe matéria. Então, mesmo esse cara está tentando provar que mesmo, né, em espírito desencarnado, nós ainda somos matéria. Ou seja, nós somos hologramas. A gente se projeta como um holograma em todos os tempos e o tempo torna um só, né? Eu achei isso muito interessante, só que ele lançou uma preocupação muito grande. Ele falou que existe uma cadeia alimentar onde nós consumimos, por exemplo, nós estamos para o boi, né? A gente come a carne do boi, né? E ele, na cabeça dele, ele está provando isso, que seres de outras galáxias, eles se apoderam da nossa energia também. Entendeu? Eles se alimentam da nossa energia. Então, quando está acontecendo aí essa confusão toda, esses pensamentos negativos, essas catástrofes, essas pessoas com ódio, essas pessoas estão dando alimento para determinadas raças que existem, como essa terrestre, que se alimentam dessas energias e aumenta cada vez mais aqui no plano Terra. Segundo ele,
né? Ele diz que já vivenciou isso. Acontece, né? Essas pessoas vão criando ódio entre as pessoas, né? Essa guerra, essa discórdia, essas catástrofes que acontece tudo, né? E gera aquele medo, aquele ódio. Por quê? Porque existem extraterrestres que são energias que se alimentam dessas energias ruins e que são muito poucos os que se alimentam da energia boa. Não existe. Ele disse, essa diferença equilibrada, existe muito desequilíbrio aí, né? A maioria das pessoas se alimentam de energias ruins. Então, ao mesmo tempo, né, só que ele é um físico, não admite, mas o espiritismo, ele fala dos seres com energias ruins, né, e que vive sugando as energias dos encarnados. Por quê? Porque eles ficam atuando na energia negativa, pensando no que deixou de fazer. Quando você vai lá no seu passado e começa a refletir sobre essas coisas, né, você traz para junto de si pessoas que participaram daquelas energias e que não fazem parte mais desse plano, e você as trazem próximo de você. E aí que acontece o tal do encosto aí de uma energia ruim que você está trazendo para você. Porque a gente mesmo é que traz. Se nós ficamos conectados num passado que já foi, muitas pessoas desse passado já desencarnaram, não pertencem mais a esse plano. Então, você fica se conectando com essas energias, com as energias de todos os seres que estiveram nesse plano, enquanto você desenvolveu esse ódio aí, né, atuou com uma energia negativa e trouxe para cá. É por isso que nós precisamos nos policiar diante da espiritualidade. Pensar em coisas, as coisas positivas, as coisas que engrandecem, elas nos levam para o futuro. As coisas negativas, né, nos atraem para um passado. Né? Então, nós precisamos tomar um pouco de cuidado nisso. Né? Vigiai, orai e vigiai. Eis aí esta frase: orai e vigiai. Vigiai o que você pensa, vigiai o que você fala, vigiai tudo aquilo que você almeja, né, na sua vida no presente, não buscando no passado e nem projetando no futuro, mas vivenciando o aqui e o agora, no momento presente, vivendo essas coisas, cuidando de você, proporcionando a você o bem-estar, né? Eu já costumo achar que o futuro é o reflexo do presente. O que você está vivendo aqui, você vai refletir, né? E isso seria o quê? Um holograma. Eu posso, ao mesmo tempo, estar aqui e posso me projetar num holograma no futuro e viver uma vida lá no futuro. Mas a gente não se apega a isso, a gente se apega a um passado, porque o passado a gente tem a consciência de que vivenciou e que ele já passou. E o futuro não aconteceu. Ou seja, presente e passado estão, presente, passado e futuro, acontece tudo ao mesmo tempo, na mesma sintonia, na mesma dimensão. Basta que nós nos atentemos para isso e tenhamos o equilíbrio para vivenciar as coisas. E era isso que eu queria deixar para vocês no dia de hoje. Namastê.